Feche os olhos. Respire fundo. Solte-o a devagar. Solte os ombros. Solte a mandíbula. Solte as mãos. Deixe seu corpo afundar suavemente no lugar onde você está, seja na sua cama, no seu sofá, onde quer que você esteja agora. Este é um lugar seguro. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa pensar no amanhã. Você não precisa ser forte agora. Neste momento, você pode simplesmente ser. Pode simplesmente respirar. Pode simplesmente descansar. O dia de hoje passou, com tudo que ele trouxe, com suas alegrias e suas dores, com seus acertos e seus erros, com suas conquistas e suas frustrações. Ele passou. E agora é a hora do descanso. O próprio Deus descansou no 7º dia. E Ele criou a noite para que você também pudesse descansar. A noite não é um obstáculo. A noite é um presente. É o momento em que Deus diz para você: pode parar. Eu cuido do resto. Enquanto você descansa esta noite, vou te contar uma história. Uma história que aconteceu há muitos séculos, mas que poderia ter acontecido ontem, ou hoje, ou que talvez esteja acontecendo com você agora mesmo. É a história de um homem chamado Elias, um profeta de Deus, um homem de fé, um homem corajoso, um homem que fez coisas extraordinárias pelo poder de Deus. E também, um homem que chegou ao limite. Um homem que ficou tão cansado, tão esgotado, tão sozinho, que pediu a Deus que levasse a sua vida. E o que Deus fez naquele momento vai mudar a forma como você enxerga essa noite. Para entender o cansaço de Elias, precisamos entender o mundo em que ele vivia. Era um tempo sombrio em Israel. O rei Acabe governava a nação, e ele havia se casado com Jezabel, uma mulher de outro povo, que adorava outros deuses. E sob a influência dela, Acabe havia levado todo o povo de Israel a abandonar o Deus verdadeiro. Os altares do Senhor foram destruídos. Os profetas de Deus foram perseguidos e mortos. E no lugar de Deus, o povo adorava um ídolo chamado Baal. Nesse cenário, nessa escuridão, Deus levantou um homem, Elias. Elias era do povo simples. Não era rei, não era sacerdote, não tinha exército, não tinha riqueza. Tinha apenas uma coisa: a palavra de Deus. E com essa palavra, ele foi até o rei Acabe e disse: como o Senhor Deus de Israel vive, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão mediante a minha palavra. Imagine isso por um momento. Um homem sozinho, diante do rei mais poderoso do país, cercado pela corte real, pelos guardas,
pelos conselheiros. E esse homem olha nos olhos do rei e declara a palavra de Deus sem tremer. E aconteceu exatamente como ele havia dito. Não choveu. Por 3 anos e meio, o céu se fechou, a terra secou, os rios minguaram, a fome se espalhava pela terra. Durante esse tempo, Deus cuidou de Elias de formas surpreendentes. Primeiro, o escondeu às margens de um ribeiro chamado Querite, e mandou corvos trazerem pão e carne para ele de manhã e de tarde. Pense nisso, corvos, aves que normalmente competem pela comida com os humanos. Deus as usou como mensageiros, como entregadores, como provedores. Quando o ribeiro secou, Deus mandou Elias a uma cidade chamada Sarepta, onde uma viúva pobre, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o acolheu. E por todo o tempo da seca, a farinha não acabou, o azeite não faltou. O milagre da provisão acontecia silenciosamente, a cada dia, naquela casa simples. Deus sempre encontra um jeito de cuidar dos seus. Sempre. Às vezes por caminhos que nunca imaginaríamos. Por pessoas que nunca esperaríamos. Por corvos. Por viúvas. Por momentos que parecem acaso, mas são providência. Depois de 3 anos e meio, Deus disse a Elias: Vai, mostra-te a Acabe, porque vou dar chuva sobre a face da terra. E Elias foi. Quando Acabe o viu, chamou Elias de perturbador de Israel. Mas Elias respondeu sem hesitar: Não sou eu perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor. E então Elias fez um pedido audacioso. Mandou reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal. No dia marcado, o povo se reuniu, uma multidão imensa. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro lado, Elias, sozinho. E Elias falou ao povo: Até quando ficareis a mancar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo ficou em silêncio. Ninguém respondeu nada. Quantas vezes nós também ficamos assim, em silêncio entre 2 caminhos, sabendo qual é o certo, mas com medo de escolher. Elias então propôs um desafio: que cada lado preparasse um sacrifício e chamasse pelo seu Deus. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram os primeiros. Eles prepararam o sacrifício e começaram a clamar, de manhã até ao meio-dia: Baal, ouve-nos. Mas não havia voz, não havia resposta. Eles saltavam sobre o altar que tinham feito, gritavam mais alto, se cortavam com facas e lanças até jorrar sangue. E o silêncio era a única resposta. Depois de horas, chegou a vez de Elias, e ele fez algo que ninguém esperava. Mandou jogar 12 barricas de água sobre o sacrifício, encharcando o altar, encharcando a lenha, encharcando a carne, até a água escorrer e encher o fosso ao redor do altar. E então Elias orou, mas não gritou, não se agitou, apenas orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faz saber hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua palavra. E então desceu fogo do céu, fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambe toda a água do fosso. O povo caiu com o rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele foi talvez o maior momento da vida de Elias, o ponto mais alto de toda a sua história.
Deus havia respondido de forma inegável. O povo havia se voltado. Parecia que tudo havia mudado. Mas logo depois desse momento, logo depois do maior milagre da sua vida, veio o colapso. Jezabel, a rainha, ficou furiosa quando soube o que havia acontecido e mandou uma mensagem para Elias. Até amanhã a esta hora farei tua vida como a vida de um desses profetas. E Elias fugiu. Esse homem que havia enfrentado 450 profetas sozinho. Esse homem através de quem Deus havia chamado fogo do céu. Esse homem que havia orado com tanta fé e confiança. Agora corria com medo. Porque o cansaço faz isso. O esgotamento faz isso. Quando estamos no limite físico, emocional e espiritual, as ameaças parecem maiores do que são. O medo fala mais alto que a fé. E a memória das vitórias some diante do peso do presente. Elias caminhou pelo deserto. Um dia inteiro de caminhada. Sozinho. Sem destino certo. Apenas colocando distância entre ele e aquela ameaça. Imagine a paisagem ao seu redor enquanto ouve isso. O sol escaldante do deserto. A areia seca sob seus pés. O silêncio imenso ao redor. Nenhuma sombra à vista. Nenhuma água. Nenhum companheiro. Até que ele chegou a uma árvore. Uma pequena árvore de zimbro. E se sentou debaixo dela, na única sombra disponível por quilômetros. E então ele orou. Mas não foi uma oração de fé. Não foi uma oração de poder. Foi a oração de um homem destruído. Basta, Senhor, ele disse. Basta. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Que frase carregada é essa? Não sou melhor do que meus pais. Uma frase de fracasso, de decepção consigo mesmo, de comparação que esmaga. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Talvez você também já chegou a um ponto e disse: já não aguento mais. Já não tenho forças. Não estou dando conta. Achei que conseguiria, mas não estou conseguindo. Se você já sentiu isso, você está em boa companhia, porque Elias também sentiu. E Elias era um dos maiores homens de Deus de toda a história. Cansaço não é falta de fé. Esgotamento não é fraqueza de caráter. Chegar ao limite é humano. É parte da jornada. E Deus sabe disso. Depois de orar assim, Elias deitou debaixo daquela árvore e dormiu. E Deus deixou ele dormir. Pense nisso. Deus, o Criador do universo, o Deus que poderia ter dito a Elias 1000 coisas naquele momento, que poderia ter o repreendido, que poderia ter dado instruções, que poderia ter mandado ele de volta para cumprir sua missão. Mas não. Deus deixou ele dormir, porque Deus entende o cansaço humano, porque Deus criou o sono, porque às vezes o que a alma mais precisa não é de mais fé, não é de mais esforço, é de descanso. Enquanto Elias dormia debaixo daquela árvore no deserto, um anjo do Senhor veio e tocou nele, suavemente, com cuidado, e disse apenas: levanta e come. Elias abriu os olhos, e ali do seu lado havia uma brasa acesa, com um pão assado sobre ela, e uma vasilha de água. Alimento preparado por um anjo, no meio do deserto, para um homem que havia pedido para morrer. Não houve discurso, não houve repreensão, não houve lista de tarefas, não houve cobrança, apenas comida, apenas água, apenas cuidado. Elias comeu, bebeu e deitou novamente. E o anjo voltou uma segunda vez, tocou nele de novo e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. O caminho é longo demais para ti. Não, você é fraco demais. Não, você falhou. Não, você deveria ser mais forte. Apenas, o caminho é longo demais para você sozinho. Então come, descansa, porque eu vou estar com você no caminho. Que mensagem linda para o seu coração esta noite. O caminho que você está percorrendo talvez seja longo demais para você sozinho também. Talvez você tenha tentado carregar coisas pesadas demais. Talvez você tenha tentado ser forte demais por tempo demais. E Deus está dizendo para você hoje: descansa. Come. Dorme. Eu cuido do caminho.
Depois de descansar e se alimentar, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. E lá ele entrou em uma caverna e dormiu. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Elias respondeu de coração partido: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei, e buscam tirar a minha vida. Eu somente fiquei. A solidão mais profunda que existe, a sensação de que você é o único que ainda se importa, o único que ainda está lutando, o único que ainda acredita." Deus disse: "Sai e fica no monte diante de mim." E então veio um vento forte, tão forte que partia montanhas, que quebrava pedras, um vento que abalava tudo ao redor. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, o chão tremendo, as pedras se movendo, a terra se abrindo. Mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, chamas, calor, luz intensa. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz suave como sussurro, quieta, serena, quase imperceptível. E foi nessa voz que Deus estava. Quantas vezes buscamos a Deus no barulho, no agito, na tempestade, na intensidade, e Ele está no sussurro, no silêncio, no descanso, na quietude. Esta noite, no silêncio deste momento, se você prestar atenção, você pode ouvi-lo. Ele diz: "Eu estou aqui." Ele diz: "Você não está sozinho." Ele diz: "Eu vi cada lágrima que você chorou." Ele diz: "Eu ouvi cada oração que você fez." Ele diz: "Entrega, descansa, eu cuido." Agora quero te convidar a fazer algo. Pense em algo que está pesando no seu coração hoje. Pode ser uma preocupação com o trabalho, com o dinheiro, com a saúde, com um relacionamento, com um filho, com o futuro, com algo que você não sabe como vai resolver. Você não precisa me contar. Você nem precisa dizer em voz alta. Apenas traga esse peso para sua mente agora. Sinta o quanto ele é pesado, o quanto ele cansou você, o quanto você carregou isso hoje. E agora, imagine estender as suas mãos e colocar esse peso nelas. Olhe para ele por um momento. E então, entregue, solte, diga com o coração: "Senhor, eu não consigo carregar isso. Eu tentei, eu me esforcei, mas está grande demais para mim. Leva de mim. Eu confio em ti." A Bíblia diz: "Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Toda a vossa ansiedade, não parte dela, não a ansiedade pequena, toda. Deus quer tudo que você está carregando, porque Ele pode carregar, porque nada é grande demais para Ele, porque Ele tem cuidado de você. Respire fundo mais uma vez e entregue mais uma vez. Você pode entregar quantas vezes precisar esta noite. Deus não se cansa de receber. Ele tem ombros infinitos, mãos infinitas, paciência infinita, amor infinito. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por essa pessoa que está ouvindo agora. Tu a conheces pelo nome. Conheces cada pensamento que passou pela mente dela hoje. Cada preocupação.
cada medo, cada lágrima que segurou, cada sorriso que foi difícil de dar. Eu te entrego minha mente agitada. Eu te entrego meus pensamentos que correm. Eu te entrego minhas preocupações. Eu te entrego amanhã que eu ainda não sei como vai ser. Cobre essa pessoa com a tua paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode dar. Que ela possa dormir em descanso verdadeiro, sabendo que você está no controle, sabendo que suas mãos sustentam tudo. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você está seguro. Você está cuidado. Deus está aqui. Ele não dorme. Ele não tira os olhos de você. Você pode descansar. Você pode soltar. Amanhã Deus já cuidou. Esse momento é seu. Esse descanso é seu. Deus te ama. Você é amado. Você é cuidado. Descanse. Descanse. Descanse.